Fala galera, vamos falar de Grêmio e LDU, terça-feira, primeiro jogo das oitavas de final, a uma altitude de 2.700 metros acima do nível do mar. Perigoso. Perigoso, e eu tenho umas coisas para debater com vocês em relação ao time do Grêmio, que não enfrenta um bom momento, até pelo início do Campeonato Brasileiro, início do treinador Filipão, comissão técnica. E eu tenho duas coisas para falar em relação a esse jogo contra a LDU. Ou entra o Grêmio do Brasileirão, ou entra o Grêmio de Copas. E quando eu falo Grêmio de Copas, é aquele Grêmio que não é amaldiçoado pelo Brasileirão, porque o Grêmio não tem sorte em brasileiro e não joga em brasileiro. A camisa do Grêmio em brasileiro pesa menos do que a do Bahia, a do Vitória. Agora, contra a LDU é diferente. Eu acredito, como um bom torcedor, que a camisa copeira vai pesar. E por mais que o Grêmio enfrente a crise no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana é um campeonato à parte. O que eu posso prever desse jogo é duas coisas. Se entrar o Grêmio do Brasileirão, de 3-4-0 para a LDU, fora os ameaços, brincando. Se entrar o Grêmio de Copa, copeiro, competitivo, que eu acredito nesse time, por mais que eu faça muita crítica a alguns jogadores, a maioria, o resultado vai ser 2-1 para nós lá. Eu acredito nesse time. Por mais que a LDU vem de 6 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas, eu acredito nesse time. Eu acredito. Não vai ter Rafinha, mas vai ter Wanderson. Jeromel não vai. Mas tem o Juan, que é um grande zagueiro. Bob Sim também não vai. Mas tem o Darlan. Tem grandes jogadores. Pinares também não vai porque tá com um quadro gripal. Mas eu acredito que o Douglas Costa pode jogar no meio. Eu tenho fé nesse elenco, eu acredito nesse elenco. Pô, a gente tava decidindo há mais ou menos 6 meses atrás, meio ano, 5 meses, a final da Copa do Brasil com o Palmeiras. E a gente só não fez alguma coisa porque tinha um mão de alface no gol, porque podia ter levado pros pênaltis, porque o Palmeiras não é tudo isso. A gente viu no Mundial, contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, na Recopa, contra o Defensa e Justiça. A gente viu. Eu peço garra, vontade, Grêmio copeiro, que daí eu boto fé. Tá. Vou falar de Renato Portaluppi no Flamengo rapidinho. Tem muito gremista criticando o Renato Portaluppi por ter assumido o Flamengo e ter dito que o Renato está assumindo o Flamengo pelo o valor abaixo do salário que recebia aqui. Eu só tenho uma coisa para falar para esses torcedores, que quando o Thiago Nunes saiu, se cogitou uma hipótese, uma possível volta de Renato Portaluppi no Grêmio, e ó, descer o cacete no cara. Não parece... Isso não se trata assim, um ídolo. Pra você, que tem memória curta, 15 anos foi pouco ficar sem título. Porque muitos estão falando aí que o Roger Machado montou o time. E por que o Roger não continuou no Grêmio e não ganhou título? E por que o Roger não deu certo no Atlético Mineiro? E por que o Roger não deu certo no Palmeiras? Me explica. Roger, o Renato Portaluppi, ele voltou com as glórias do Grêmio. Fez muita coisa errada, indicou alguns jogadores que não deram certo, sim, mas recuperou alguns jogadores também. O Renato, primeira coisa aqui no Grêmio, que ele fez? Começou a ganhar na aldeia, ganhar clássico Grenal. Ganhou 3 campeonatos gaúchos seguidos, um invicto. Uma Copa do Brasil, jogando futebol maravilhoso. Ganhando a Libertadores em 2017. Em 2018, caímos na semifinal para o River Plate, naquele escândalo que ninguém fala. Mas que o Grêmio era para ser bicampeão da Libertadores. 2019, perdemos na Arena pro Palmeiras.
por 1-0 e fomos lá no Pacaembu e revertemos, ganhamos de 2-1 e passamos pelo gol qualificado. E depois tivemos a infelicidade de pegar aquela máquina do Flamengo e tomar 5-0 no Maracanã. O Renato recusou proposta do Flamengo para ficar no Grêmio e saiu pela porta dos fundos no Grêmio. E ele não queria sair, saiu chorando. Os jogadores foram lá no hotel abraçar ele. O Renato é o terror dos Colorado. Chega para um Colorado e fala, Renato. Ele se arrepia todo. Se caga todo. Olha, eu odeio o Flamengo, tenho nojo do Flamengo. Mas eu desejo todo sucesso pro Renato, porque ele merece. Por tudo que ele fez por nós. Tirou nós da fila dos 15 anos. Levantou a nossa moral, nossa autoestima e deu nossa dignidade novamente que nós tínhamos nos anos 80, 90. Porque o começo dos anos 2000 para nós foram catastrófico. Horrível. Então mais respeito com o Renato Gaúcho. Porque 15 anos é pouco daí. É pouco, tem que ficar mais. Pra parar de falar merda. Eu quero... Daqui uns dias vai ter torcedor que vai começar a queimar o Filipão. Você não é torcedora. Você não conhece a história do Grêmio pra falar isso. O Renato tem muito erro? Tem, claro que tem. Mas tem muito mais mérito. Bom, agora nós vamos ver o trabalho do Renato. Como ele falava, com 200 milhões não é fácil. Agora ele tem um elenco qualificado. Desejo que o Renato, pelo menos, ganhe o Brasileiro. Porque se o Rogério Ceni ganhou, ele também ganha. Porque o Rogério Ceni é ruim como treinador. É ruim. Não serve para treinador. E eu espero que daqui 1 ano e pouco, porque o Tite vai fazer fiasco. Eu ia falar de seleção brasileira, eu nem vou falar de seleção brasileira. Eu não vou perder tempo para falar de seleção brasileira. Eu não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Ó. Não é o técnico da seleção brasileira que escala. É empresário. Então, ó. Dane-se. Dane-se a seleção brasileira. E como o Tite não vai dar certo, eu espero que ele dê certo no Flamengo para ele subir a seleção brasileira para voltar a nossa dignidade das seleções. Tá bom? Bom, essa foi minha opinião em relação ao jogo do Grêmio contra a LDU, um jogo difícil. E essa foi a minha opinião em relação ao Renato Portaluppi no Flamengo. Tá bom? Aquele abraço, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa a sua opinião. E tamo junto, tá bom? Abraço.